Pois é. Engraçado que é só na aula do professor dessa matéria de ética que eu consigo entrar Eu primeiro que o acho que ele professor, porque entrou, os porque outros não dá, vocês não. vejam aí que a sala Boa está gravando. Não, noite, ele não entrou, não. Vocês perceberam boa isso? noite, boa noite, boa Olha o noite. professor aí, falou nela. Boa noite, professor. Vocês, Boa por noite, favor, professor. Boa noite, por professor. favor, Boa noite. todos vocês desliguem os microfones. Porque da outra vez foi uma confusão danada aqui. Porque todo barulho aí todo mundo escuta. Só quando alguém for falar, só quando alguém for falar e liga, tá bom? Muito obrigado. Bom, boa tarde para vocês. Esse nosso encontro é sempre muito rápido, por isso que eu estou mais afoito, assim, pedindo para vocês ligarem aí para a gente poder conversar um tanto. Bom, a nossa disciplina é ética, não é isso? E nessa semana nós vamos entrar numa discussão nesse campo próprio da ética, que é desliguem os microfones. Fica difícil com o microfone ligado aí. Vamos lá. Nessa semana nós entramos num tema importante que discute a questão da liberdade. E para a ética isso é fundamental, né? Como é que nós podemos escolher ou adotar determinados valores, né? Como é que nós podemos direcionar a vida em sociedade se nós não temos liberdade? Ou, se nós temos liberdade, que tipo de liberdade é essa, né? É esse debate que está posto ali. E às vezes parece um negócio bobo, né? Você fala assim, mas é lógico que a gente é livre, né? Nós somos todos livres e tal. Só que se a gente parar para ir para além um tantinho das aparências, nós vamos perceber que nunca é tão simples, né? E tão fácil definir essas coisas assim. Daí que nós vamos viver em torno de no meio de dois extremos, né? Que nas aulas dessa semana a gente chama ali de determinismo ou de liberdade absoluta. O que significa isso? Determinismo ou liberdade absoluta, né? São dois extremos. O determinismo significa que as coisas acontecem e elas foram todas pré-determinadas. O determinismo significa a ideia de que tudo que acontece na nossa vida acontece porque há alguma razão, alguma coisa que foi decidida em algum momento e antes da gente, que faz com que as coisas sejam de um jeito e não de outro. É a ideia de destino, sabe? As pessoas usam muito isso. Mas é o destino, né? Porque aconteceu porque tinha que acontecer. Né? Essas frases que aparecem sempre, né, no cotidiano, isso tudo revela essa ideia de um determinismo. Geralmente, os que participam desse universo mítico religioso costumam usar mais isso, né? É comum as pessoas que têm fé, né, em alguma divindade, na vida para além dessa vida aqui, por aí vai. E veja, eu não estou colocando nenhum problema quanto a isso, tá? A fé de cada um aí não nos diz respeito aqui. Aqui é o campo só que aqui é o campo da reflexão filosófica e da ciência. Então, nós vamos partir do que a gente pode observar. Mas é bastante comum nesse universo religioso, né? Como exemplo, que as pessoas também acreditem que tudo que acontece na vida acontece porque um Deus, os deuses, as deusas, seja lá quais forem as divindades nas quais a pessoa pode acreditar, não é? Interferiram para que as coisas fossem de uma dada maneira. Então, nesse primeiro extremo, né, na ideia do determinismo, então, o que está posto é sempre uma ausência de liberdade, uma ausência radical de liberdade. Ora, se tudo que vai acontecer na sua vida, mesmo que aparentemente, quer dizer, sem você saber, né, que você acha que está escolhendo, mas mesmo que sem você saber, ou vivendo essa ilusão da escolha, né, mas tudo já estava pré-definido, tudo já estava escrito para que acontecesse dessa maneira e não de outra, a liberdade não existe aí.
No outro extremo, a ideia de liberdade é uma ideia de liberdade absoluta. Significa isso? As pessoas, no geral, quando você pergunta para alguém assim, a primeira resposta geralmente é essa. O que você acha que é liberdade? A pessoa responde assim, liberdade é fazer o que eu quiser. Então, quem é livre? É livre quem faz tudo o que quer. Ora, isso não é liberdade. Não é liberdade, primeiro, porque não é verdade, né? Assim, não é possível. Nós nunca vamos fazer apenas o que nós queremos. E nós vamos deixar de fazer, evidentemente, uma porção de coisa que nós desejamos, inclusive por razões éticas, né? Desejar algo não tem relação com os valores estabelecidos socialmente. E, portanto, nós podemos, mesmo tendo a oportunidade, deixar de fazer algo que nós queremos em nome de valores que nós cultivamos, em nome de valores que são importantes para a vida coletiva, para a vida em sociedade. De outra maneira, óbvio, né? Por mais que você queira alguma coisa, não quer dizer que você pode realizá-la também. Então, essa ideia de liberdade absoluta, ela não existe de maneira alguma também. Nós podemos afirmar, sem receio, que nem o determinismo, né? Então, o primeiro extremo, e nem essa liberdade absoluta existem. O que nós temos, na verdade, é uma liberdade, e uma liberdade que é contingenciada. E aí, claro que eu falo aqui fora do esquema religioso, né? Assim, aqui não, insisto aqui, né? A fé nós respeitamos, mas aqui não é o espaço religioso, né? Então, nós estamos falando à luz da razão e da ciência e da filosofia. E não confundam esses espaços, né? Primeiro, quem deve respeitar profundamente esse universo da fé, nós devemos respeitar também os espaços que são próprios da ciência, né? As pessoas, às vezes, fazem grandes confusões com isso, né? No geral, os religiosos são mais intolerantes que os cientistas, mas é bom sempre a gente refletir sobre isso com a devida calma, né? E separar esses espaços. Então, nós podemos dizer, pelo que é possível observar, né, e a maneira como nós podemos refletir e ir para além das aparências, que nenhum desses dois extremos existe propriamente, né, de um modo geral, no mundo que nós vivemos. O que nós temos é um tanto de cada coisa. Como é que nós podemos ter um tanto de determinação e um tanto de liberdade ao mesmo tempo? Ora, filosoficamente, nós vamos poder entender a liberdade como a liberdade de escolha que nós temos diante de um determinado leque de opções. Esse leque de opções, ele é contingente, ele é aberto pelas possibilidades, ele é aberto pelos eventos que nos cercam, né? E que vão nos dizer ali, numa síntese de determinações múltiplas, quais são as possibilidades abertas. Quer dizer, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Por exemplo, nós vamos sempre definir possibilidades e essas alternativas, né? Quer dizer, diante de alguma questão que nós precisamos resolver, nós precisamos tomar uma decisão, nós vamos ter uma série de possibilidades. Essas possibilidades, elas são abertas pelo movimento da vida real, né? As pessoas, por um exemplo extremo, né? Eu imagino espero profundamente que nenhum de vocês tenha hoje pensado em tomar as seguintes decisões, assim, as possibilidades do dia. Você fala assim, olha, hoje eu vou, agora às 7h, eu vou entrar lá na aula ao vivo de ética, ou eu vou jantar e não vou para a aula, pode ser uma outra, né, que estava aposta aí, ou eu vou dormir mais cedo, ou eu vou, sei lá, assistir televisão, ou eu vou morar na rua. Eu imagino que essa última alternativa não está aposta para ninguém aí, pelo menos nesse horário, não é isso? As coisas andam muito feias, né? Então não sai. Mas eu espero que não, evidentemente. Não é isso? Então, assim, as possibilidades, elas estão
determinadas pelo conjunto das nossas ações e por uma porção de coisas também que nós não temos controle, né? Por isso que nós não vamos nunca fazer apenas o que nós queremos e o que nós desejamos, não porque essas coisas são determinadas, como eu falei, esse leque de opções, e, em segundo lugar, porque é uma versão egocêntrica, individualista, e bastante lamentável, né? Essa ideia de que a liberdade é atender aos meus desejos, independentemente das questões mais amplas da vida dos demais, das questões sociais. Tá? Então, liberdade não pode ser isso. Eticamente, liberdade não pode ser isso. Por que uma ética é necessária sempre, então? Insistir nisso de novo. Uma ética é necessária porque, se a nossa vida fosse pura e simplesmente buscar as situações prazerosas e fugir das não prazerosas, se a nossa vida fosse simplesmente, né, uma busca pelo prazer, né, um hedonismo puro e absoluto, uma ética não seria necessária mesmo. Bastaria a gente dar vazão para os nossos instintos, né, como qualquer outra espécie animal pode fazer. Uma ética somente é necessária porque a nossa espécie é capaz de desenvolver isso que nós chamamos de linguagem e de uma capacidade racional que nos permite pensar a vida social e pensar nos demais, construindo valores, né, que podem sustentar essas relações e pensá-las coletivamente. Da maneira como Aristóteles dizia lá, né, de tentar buscar a felicidade, né, o bem comum, né, a felicidade coletivamente, portanto, uma vida sem privações, né, para todos, e não para um e outro só. Esse seria o ideal ético ali que vem desde a Grécia Antiga. Dá para entender isso? Lá na semana tem as aulas, os textos, enfim, né? Dá para avançar um tanto mais e a gente ir conversando. Eu vou abrir aqui para que vocês perguntem, falem alguma coisa quem quiser. Eu só peço que sejam breves, porque nós temos mais 7 minutos. Vocês sabem que o Zoom derruba aqui a nossa... Da última vez aconteceu isso, né? A gente estava aqui falando, bam, caiu, né? Então, vamos tentar organizar para o final não ser tão abrupto, né? E aí a gente consegue fechar isso em harmonia. Alguém quer dizer algo? Perguntar algo? Afirmar algo? Professor, Flor de Nice, essa ética, então, ela é determinada até mais para dentro, né? Não só do nosso dia a dia, obviamente, mas vamos colocar aí como exemplo a ética que temos na saúde, né? Inclusive está tendo aí um diálogo que está acontecendo, mas que ela foi criada há 74 anos atrás, onde Adolf Hitler furava o olho das pessoas porque ele queria um ser, né, totalmente branco de olhos azuis. E aí o senhor fala nesse momento aqui do nosso direito, e dentro deles tem diversas determinações por ações. A gente pode entender que essa ética, às vezes, no meu entendimento, pode ser algo que eu acho que é positivo, mas também pode ser negativo, e aí se responde dentro desse patamar essa ação, certo? Só assim, vamos tentar... Nossa, tem uma porção de coisa, mas assim, primeiro assim, o Hitler, até onde eu sei, o Hitler não estava furando o olho de ninguém. E não estou fazendo nenhuma defesa do Hitler aqui, por favor, tá? Mas assim, a gente precisa ser justo, né? Não consta na história que o Hitler tenha pego uma seringa para furar o olho de ninguém. O que nós temos são notícias de alguns médicos que, infelizmente, nos campos de concentração, resolveram fazer experiências desse tipo, né? Não só essa de tentar mexer com a coloração da retina, mas uma porção de outras bem estranhas. E reprováveis, sem dúvida alguma. Então, não estou fazendo a defesa nenhuma, só estou... Né, a gente não...
Mas, enfim, tentem pensar o seguinte, nos conselhos profissionais, né, sempre tem lá o Código de Ética da Medicina, o Código de Ética da Engenharia, dos advogados, etc. O nome mais certo ali devia ser um código de moral, né? Você tem muito mais uma quantidade de normas ali que definem o comportamento desejado do que os valores, fundamentalmente, né? Mas, assim, aí nós estamos falando de um conjunto de valores e de comportamentos determinados por esses valores que devem... fechar aqui o microfone. Que devem nortear uma dada categoria profissional. Então, nós podemos ter esses núcleos específicos, vamos chamar assim, regionais de ética. Mas mesmo nesses lugares específicos, né, mas para o conjunto da sociedade também, nós não podemos pensar nesses valores como algo como algo individual, ou que sirva para avaliação pessoal só. Então, não dá para a gente pensar assim, olha, isso aqui para mim é importante e para os demais e para o outro não, então ética para mim é isso aqui e para o outro é outra coisa. Isso não, né? Como lá no começo da disciplina, nós vimos que a ética, esse campo da filosofia, né? Ele tanto nos permite estudar os valores que norteiam, né, o comportamento ali de uma dada época, de um dado povo, uma dada cultura, mas, fundamentalmente, a reflexão ética, nesses 2.500 anos de reflexão ética acumulada, nos permitem pensar em formas de tornar a vida social, né, a vida humana, que é necessariamente social, melhor. Então, a ética jamais pode ser a ética de uma pessoa só, né? O valor, isso aqui, para mim, isso é ética, para você é outro, então ficamos assim, cada um com a sua. Não, isso não existe, né? O nome disso é essa atomização dos humanos, né? Que nos leva à tendência individualista que nós vivemos no nosso tempo. O individualismo, que não vamos esquecer, é responsável também por uma série de outros problemas e de muitas violências, né? Da sociedade que a gente vive. Então, não, a ética ela tem que ser necessariamente coletiva e geral, portanto. Bem? Professor, posso falar? 2 minutos, vamos lá. Aglaé, Rio Grande do Sul. Professor, então a ética é um limite que nós chegamos a ter, a moral faz um paralelo com a moral. É por isso que se entende de ética? De um jeito bem... E é um jeito correto, tá? Não é que não seja. Mas, de uma maneira bem geral, nós podemos dizer que a ética é o conjunto dos valores. E a moral é o comportamento, propriamente, né? A moral tem uma dimensão prática. Eu falo que a gente pode dizer assim porque há tentativas de definir isso de outras maneiras na história da filosofia. Mas a gente pode definir assim. Tá? Então, a ética são os valores, né? Então, assim, você consegue definir num dado nível de abstração, né? E, portanto, isso tem que ser coletivo. Alguns valores que nós... Então, a nossa relação com o meio, a relação existente entre nós, membros da mesma espécie, e uma série... A maneira como nós devemos distribuir a riqueza material que é produzida socialmente. Então, o Aristóteles falava disso lá na Ética, né? Como é que a gente lida com essa questão da privação material, né? Ora, a felicidade como bem coletivo, ela só pode existir não apenas com os bens espirituais, mas com os materiais também. As pessoas têm que ter acesso à comida, à habitação, a condições dignas de vida, ao conhecimento. O espiritual, estou chamando isso, né? Conhecimento, a arte, né? Ao prazer do belo e etc. Então, a ética envolve esse conjunto de valores. A moral, as questões mais práticas. O comportamento em si, mais diretamente, né? Essa definição acho que ajuda a entender a separação das duas. Obrigada. Tem gente que complica bastante isso, mas esse aqui já nos basta. Mais alguém? Passou o nosso tempo já, infelizmente.
É muito Professor, rápido, né? as provas Diga. presenciais. Diga, Vai Gilmar. poder ter Quem consulta? está falando? David. É David, de Pernambuco. David, eu vou precisar sair muito rápido. Vai lá. Pode falar. As provas presenciais nos polos, vai ter consulta? Eu não faço ideia. Aí eu peço que vocês perguntem para o pessoal nos polos mesmo, por favor. Tá bem? E aí eu não sei mesmo. Aí tem polo pelo Brasil afora. Embora haja, lógico, uma orientação geral, né? Eu não vou arriscar aqui dizer que sim ou não, porque vai que no seu polo acontece alguma coisa diferente, você pode ficar bravo comigo depois. Tá bem? Gente, me façam um favor. Eu fico contente de poder encontrar com vocês aqui. Ao mesmo tempo, fico numa agonia desgraçada por esses 20 minutos só que a gente tem, mas é o tempo que nós possuímos aqui, enfim. Ele já vai cair de novo. Me mandem mensagens caso tenham dúvida, tá? Eu respondo as mensagens todas. Quem já mandou sabe disso. Então, me mandem as mensagens. Eu estou vendo um quadro do Miguel Arraes ali, gostei. Das antigas, assim. É do Miguel Arraes, não é, Darlan? Esse quadro que eu estou vendo. E a gente vai conversando aí, tá? Ao longo das próximas 2 semanas, caso vocês tenham aí alguma coisa a perguntar, tá bem? A gente vai dialogando pelas mensagens. Em 2 semanas nós nos vemos aqui de novo. Tudo bem? Não deixem de participar do fórum da TD2, que está acontecendo aí, dos cursos todos, né? É um fórum interdisciplinar, então é um só que vocês têm que participar agora. Então, participem mais ativamente, porque é bastante interessante a gente poder conversar um pouco com vocês por lá também. Tá bom? Até mais. Show de bola, professor. Muito bom. Vamos embora. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor.